25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Você que trouxe sua Bíblia, abra por favor. Você que pode se colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor, se coloque sobre os seus pés juntamente comigo. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade a qual a nossa pastora tem me dado para que eu possa crescer neste ministério. A oportunidade a qual ela me deu de estar fazendo parte dos cooperadores desta casa, a Igreja Evangélica Pentecostal Geração Daniel. Que Deus possa estar abençoando e fortalecendo em nome de Jesus. Atos capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus. Aleluia. Aqui você tem a liberdade de adorar ao Senhor, amém? Porque você está na casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor era a nossa força. E ela vai dizer mais que alegrei-me quando entramos na casa do Senhor. Então é motivo de alegria você estar na presença de Deus. Se você está aqui hoje, glorifica a Ele, adora Ele com o seu coração aberto em espírito e verdade, porque Deus tem coisas grandes para fazer neste ano sobre a nossa vida. Os sinais da vinda de Cristo estão acontecendo, mas Deus tem coisa grande para aqueles que o servem. Deus tem coisa grande para fazer na minha e na sua história e na nossa vida, através da palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Vamos repetir? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto sobre os alicerces do cárcere, e se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Vocês entenderam? Todos entenderam? Amém? Então vamos orar a Deus, para que Deus possa revelar a sua palavra ao nosso coração. Feche seus olhos juntamente comigo. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e Pai amado, nesta noite de hoje, meu Deus, eu quero te agradecer e te louvar por mais uma oportunidade de estar diante do teu altar, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar ministrando a tua palavra à tua igreja. Ó Deus, que não venha ser eu, porque eu nada tenho, nada posso fazer, mas que venha ser o teu Espírito Santo, ó Pai, a conduzir esta palavra aos nossos corações, porque ansiamos, meu Pai, necessitamos da tua palavra no nosso ser, necessitamos de ouvir a tua voz nesta noite, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada vida que tem chegado a este lugar, aqueles que estão por vir. Abençoa, Senhor, este ano, meu Pai, de 2021, meu Pai, que está, meu Pai, se iniciando, meu Pai, na tua presença. Ó Deus, neste culto maravilhoso, representando, meu Pai, o mês de janeiro, ó Pai, nestes 12 dias, meu Pai, de culto para 12 meses de vitória, que a tua presença possa resplandecer na nossa vida, que a tua presença possa resplandecer sobre a nossa casa, que a tua presença, meu Pai, possa entrar na nossa família e mudar histórias nesta noite. Ó Deus, e pelo poder
poder da tua palavra, Senhor, como ministro do Evangelho, Senhor, eu quero profetizar, meu Pai, que tudo aquilo que está fechado, Senhor, possa se abrir, que tudo aquilo que está encarcerado possa, meu Pai, ser liberto nesta noite por intermédio da tua palavra. Eu quero profetizar sobre a tua igreja, meu Pai, a cura, meu Pai, a libertação, a transformação de vida nesta noite. Ó Pai, então conduz a tua palavra ao nosso ser e ao nosso coração, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade, que o Senhor possa falar no meu coração, para que eu transmita para a tua igreja, não aquilo que queremos, mas o que necessitamos. Eu te peço, meu Pai, esteja conosco em mais um dia de adoração, para a glória do teu santo nome. E só você que crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Pode tomar os seus assentos. Aleluia. Queridos, ao meditar na palavra do Senhor, nós conhecemos qual é o poder do Espírito. Nós conhecemos quem é o nosso Senhor Jesus. Ao meditar na palavra do Senhor, nós conhecemos quem é o Deus Todo-Poderoso. Quem foi que criou os céus e a terra. Ao meditar na palavra do Senhor, nós contemplamos várias maravilhas a qual Deus tem feito no meio do seu povo, a qual Deus tem feito no meio dos seus profetas, a qual Ele tem levantado. E aqui aonde nós acabamos de ler, nós estamos diante de um profeta por nome de Paulo. Paulo este que conhecemos como profeta do Senhor, o profeta a qual fazia as suas viagens missionárias, o profeta a qual nos ensina através das suas cartas, através da palavra de Deus. Paulo nos ensina como lidar com a situação, como nós devemos viver na presença de Deus. Paulo nos ensina como servir a Deus. Paulo nos ensina como negar o mundo e viver para Cristo. E quando lemos as cartas de Paulo, nós contemplamos várias ocasiões a qual Paulo estava meditando, a qual Paulo estava pregando o Evangelho. E nessa passagem a qual nós lemos, Paulo vai ter uma visão a qual um homem vai estar chamando para passar para a Macedônia. Paulo então vai ter um chamado divino na sua vida, e a Bíblia vai dizer que Paulo ele cumpre o chamado. Paulo ele segue aquilo que o homem estava chamando a ele para fazer. Ele entende através de um sonho que Deus estava chamando ele para uma obra missionária. E é assim comigo e com você, quando temos um sonho a qual Deus nos concede contemplar aquilo que Ele irá fazer na nossa vida. Só que há um processo para suportarmos, há uma caminhada para prosseguirmos, para estar no centro da vontade de Deus. Deus, quando Ele revela aos seus escolhidos a sua vontade, o teu querer, Ele também revela aleluia, o processo que você vai enfrentar. Deus ele não te chama desapercebido. Deus ele não chama você sem antes te preparar. Deus não chama você sem antes te revelar o que você vai passar, porque a Bíblia vai dizer que antes de Deus nos levantar, Ele não deixa nada acontecer sem antes nos alertar. Deus não deixa nada na minha e na sua vida acontecer sem antes levantar um profeta, sem antes levantar um homem ou uma mulher de Deus para te alertar, para te instruir. Então, antes de você ser levantado, Deus primeiro vai preparar alguém para te instruir. Antes de você ser levantado na presença de Deus, Deus primeiro vai te moldar, Deus primeiro vai te ensinar. E há um ditado muito certo que existe no nosso viver, que quem não se assenta para aprender, também não pode se levantar para ensinar. Porque se nós nos levantarmos para ensinar sem conhecimento, sem a graça, sem saber o que iremos falar, nós iremos
ter um testemunho que não vai edificar vidas. Nós iremos levantar sem saber o que fazer com as situações que vamos passar. É por isso que eu digo para você nesta noite: antes de você se levantar, primeiro se assenta para aprender. Antes de Deus te levantar, não tenha pressa de aprender. Primeiro aprenda os princípios do Senhor. Primeiro aprenda como fazer. Primeiro aprenda como caminhar nos princípios do Senhor. Paulo foi um homem a qual tinha entendimento. Paulo foi um homem a qual teve um estudo privilegiado com um homem chamado Gamaliel, um homem teólogo a qual conhecido pelos judeus. Então Paulo, ele teve um estudo. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo, ele se chamava Saulo na sua juventude. Paulo era conhecido como Saulo na sua juventude porque ele caminhava com os fariseus. Paulo tinha conhecimento, mas ele andava com pessoas erradas. Paulo tinha o conhecimento, mas não estava com as pessoas certas. E eu venho dizer para a igreja que me ouve nesta noite: esteja com pessoas certas para que Deus possa te levantar. Esteja com pessoas certas para que Deus possa cumprir a promessa que tem na sua vida. Porque Saulo, ele estava com pessoas erradas e andava com pessoas erradas. Não adianta eu e você termos conhecimento da palavra, não adianta eu e você ter conhecimento teológico se nós não estivermos a graça, se nós não andarmos com pessoas certas, se nós não seguimos os princípios do Senhor. Aleluia. Então Paulo, ele estava seguindo a palavra, mas estava com pessoas erradas. Não adianta eu e você seguimos a palavra de Deus, guardarmos o mandamento do Senhor, mas andarmos com pessoas que não vai nos somar. É por isso que temos que selecionar as nossas amizades. E neste 2021 eu quero profetizar na sua vida que você vai se levantar e vai abrir os seus olhos para selecionar, aleluia, as suas amizades. Porque aquilo que não te some, aquilo que não te soma e subtrai a sua vida, aquilo que não te soma na vida espiritual, aquilo que não te soma na vida sentimental, aquilo que não te soma na vida familiar, isso deve ser tirado. E isso só vai ser tirado pelo poder da oração. Porque Jesus nos ensinou em João capítulo 4 versículo 23: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você não deve adorar a Deus somente em espírito, tem que ser em espírito e em verdade, tem que ser de dentro para fora, tem que ser uma adoração sincera, tem que ser um clamor reto diante de Deus. Não é um clamor quando você ora, dobra os seus joelhos: Senhor, vai lá e mata aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa está me criticando. Vai lá, Senhor. Mas é você chegar no seu quarto, dobrar os joelhos perante a Deus e falar: Senhor, eu estou sendo humilhado. Senhor, eu estou sendo caluniado. Senhor, eu estou sendo perseguido. Mas a tua graça, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua presença é quem me consola. Então eu entrego tudo e todos em tuas mãos, porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 21 versículo 2: tudo o que pedir ao Pai, crendo receberás. É você querer, é você clamar e acreditar que Deus, ele vai mudar a sua história. Então Jesus, ele vem nos ensinando alguns princípios que nós devemos tomar. E o primeiro princípio para a nossa vida é a oração. Ah, pregador, mas nas leis de Moisés está escrito: amai o seu próximo como a ti mesmo. Na lei de Moisés está escrito que o amor é o maior mandamento. Sim, é verdade. Mas não tem como você amar
aqueles que estão ao seu redor. Não tem como você amar aqueles que te perseguem. Não tem como você amar a sua família se não estiver oração. Porque através da sua oração é que veio o amor a Deus. Através de você orar é que Deus ele vai trabalhar no seu coração para que haja esse amor fraternal. O amor ágape, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E esse amor nós temos que ter sim, mas nós temos que orar. E Jesus não somente dá um exemplo de oração, como também nos ensina. E está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus vem dizendo: quando orares, orarei assim: Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, que venha a nós o teu reino. Observe, não é o reino desta terra que vai subir, é o reino do céu que vai descer sobre a tua vida e sobre a tua casa nesta noite. Porque Jesus vem dizendo mais: não buscai os tesouros da terra, mas buscai os tesouros do céu, onde a traça, a ferrugem não a consome, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aleluia! Aonde estiver o seu coração, estará o teu tesouro. E Jesus vem dizendo mais: buscai primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É você buscar a Deus na sua fraqueza. É você buscar a Deus em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio ao sofrimento, não parar de lutar. É por isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: busca primeiro o meu reino. Busca primeiro o meu tesouro. Qual tesouro, pregador? É o tesouro de evangelizar. É o tesouro de levar a palavra aos corações necessitados. Porque não há mais tempo. Não há mais tempo a perder. Esse é o tempo oportuno que Deus está preparando para mim e para você se levantar. Deus permitiu nós passarmos uma virada de ano na presença dEle, mas para nos fortalecer, para Deus dar uma nova oportunidade para mim e para você de reconhecer, para dar uma oportunidade para mim e para você de crescer espiritualmente. Então, se você não teve a oportunidade em 2020, aproveita a oportunidade que Deus está te dando em 2021, porque você tem fôlego de vida para adorar. Você tem um fôlego de vida renovado para estar adorando ao Senhor. Então adore a Ele. E qual que é? Aleluia, qual que é o desejo de Deus para o nosso coração? É estarmos em constante oração. É estar em constante busca a Deus. É sentir a necessidade de orar. É sentir a necessidade de entrar no seu quarto, fechar a porta e clamar a Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós clamamos, Deus nos ouve. E quando nós pedimos perdão, Deus Ele nos perdoa. Então por que nós não vamos perdoar o nosso próximo e entregar na mão de Deus os que nos perseguem? Nós temos que ser diferente. Temos que ser uma nação diferente. Paulo, quando era chamado Saulo, perseguidor do povo de Israel, ele tinha conhecimento. Ele achava que estava fazendo para Deus, mas não conhecia o nosso Senhor Jesus. E todos aqueles que nos perseguem, nós temos que ter essa convicção que eles ainda não conhecem o nome do Senhor Jesus, que eles ainda não conhecem o amor de Cristo. Nós temos que ter essa convicção, porque até os perseguidores, até os que nos perseguem, Deus tem obra na vida deles. Paulo ainda não estava nos princípios de Jesus, Paulo ainda não tinha conhecido o amor de Cristo, mas Deus ainda tinha um plano. Paulo ainda, quando era Saulo, ele perseguia o povo de Israel, mas tinha alguém clamando para Deus converter o coração daquele homem, para Deus salvar aquele homem, tornar a ele um dos seus servos. Então, através do clamor do teu povo, Deus vai escutar. E está escrito, quando Paulo pede as suas cartas para ir a Damasco, matar a todos aqueles que ele encontrares, então vai clamar uma alta voz.
Eu quero te dizer que quando você clama, a voz do Senhor é quem fala por você. Quando você clama, não é você quem luta, é Deus que luta por você. Porque o povo estava clamando, o povo estava adorando, e Saulo estava vindo para o matar. Isso aqui traz para mim e para você uma lição de vida. Quando formos perseguidos, adora. Quando formos caluniados, caminha. Quando formos maltratados, caminha. Porque enquanto Saulo estava vindo perseguir, o povo estava clamando. Quando Saulo estava vindo para matar, o povo estava na casa de Deus adorando. Então a voz do Senhor vai bradar. A voz do Senhor vai bradar, Pai. Vai bradar sobre a mim e sobre a tua história nesta noite. A voz do Senhor, ela foi de encontro àquele homem. E no caminho de Damasco, Deus vai ter um encontro com Saulo. Ao ponto de Jesus aparecer na frente dele, e aquela luz resplandecente e o cegar. E a Bíblia vai dizer que Saulo, ele cai em terra. Então Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando eu digo para você que Paulo, ele ainda não conhecia Jesus, está escrito, ele vai dizer para Jesus: quem és? Quem é tu? E Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Eu sou Jesus. E a partir deste momento, entra um tremor tão grande naquele coração, ao ponto dele ficar 3 dias em jejum, esperando Deus agir. Ele tinha conhecimento da palavra, ele seguia a Deus, só que não servia com seu coração puro. Ele tinha os mandamentos, mas ele não tinha o amor de Cristo. Então esse período de 3 dias, ele vai conhecer quem é Jesus. Ele vai conhecer quem é aquele que o salvou. Quem é aquele que ele estava perseguindo? Quem era verdadeiramente o povo que ele estava perseguindo? É por isso que eu digo para você: espere o tempo oportuno de Deus na sua vida. Espere o tempo de você conhecer quem é Cristo. Espere o tempo de você conhecer a palavra de Deus. Espere o tempo de você ser moldado, lapidado, para depois Deus te levantar. Porque depois deste homem ser lapidado por Jesus, depois dele ter o encontro com Jesus, ele então vai se tornar um missionário de Deus, aleluia. Ele vai se tornar um homem que leva a palavra de Deus com sinceridade, com retidão, com o coração aberto. Ele leva uma palavra que salva, que cura e que liberta, porque a Bíblia vai dizer que a partir deste momento Saulo é transformado em Paulo, e agora ele não é conhecido mais Saulo, o perseguidor. Ele é conhecido como Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo o profeta, Paulo que empregava a palavra de Deus. Então eu quero te dizer nesta noite, Deus nesta noite te trouxe aqui para dizer: eu estou mudando o quadro da tua história, e este ano vai ser diferente. Este vai ser o ano que eu vou te levantar, mas esteja adorando em espírito e em verdade, porque coisas grandes eu tenho para ti, mas basta saber se você está disposto. A partir daquele momento, Paulo estava disposto a obedecer o id. Paulo, que matava pela palavra de Deus, ele se torna um homem segundo o coração de Deus, ao ponto de entregar a sua vida por Cristo. De perseguidor, Deus pega um homem que está perseguindo o seu povo para se tornar um homem que leva o Evangelho. A obra de Deus é tão linda
que eu não merecia estar aqui, você não merecia, mas veio a graça e a misericórdia e nos salvou para estarmos aqui. Saulo não merecia a graça de Deus. Saulo não merecia a misericórdia de Deus. Mas Jesus veio dizendo: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para aqueles que estão machucados, feridos, aqueles que estão perdidos. Nós já fomos salvos pela graça. Nós já estamos salvos pela nossa fé. E nós temos que passar para esta nação esta salvação, a qual Deus transformou a minha e a sua vida. Porque Deus pega aquele que não é para fazer a sua obra. Deus pega aqueles que não são para fazer, porque aqueles que são não quer fazer. Deus pega o pequeno para se tornar grande. Deus pega o fraco para confundir o forte, porque muitos fortes hoje em dia estão se firmando na força do seu próprio braço. Muitos estão firmando na força do seu próprio conhecimento. Mas deixa eu falar algo nesta noite para o nosso coração. Todo o conhecimento que temos da palavra de Deus é pouca. Toda esta caminhada que nós caminhamos aqui é pouco. Todo o conhecimento que nós temos, ele é pouco, porque ninguém explica Deus. Ninguém explica o amor de Deus para com a nossa vida. Pega um homem, um mendigo, um matador, um traficante, um alcoólatra. Aos nossos olhos humanos, nós condenaríamos, porque o julgamento do homem ele é falho. Nós condenaríamos, mas Deus ele não condena. Sabe o que Deus diz a nosso respeito? Ele ama o pecador, mas ele não ama a prática do pecado. Então nós devemos amar aquela vida e esquecer do pecado que ele está cometendo. Confiar que Deus irá mudar aquela história. Assim como Deus trabalhou na nossa vida, nós temos que confiar que Deus também vai fazer na nossa família. Nós temos que acreditar que Deus ele está nos chamando para levantarmos como levantou a Gideão. Gideão, enquanto o povo estava correndo e se escondendo, Gideão estava numa caverna amassando trigo no lagar. Enquanto todos estavam correndo, Gideão estava trabalhando. E ei, deixa eu te dizer nesta noite, enquanto muitos estão prostrados, enquanto muitos estão correndo na presença do Senhor, Deus está levantando uma nação eleita para levantar e para povoar o céu e despovoar o inferno. Deus está levantando eu e você nesta noite. Então entenda, não olha para o pecado do seu irmão, olha para aquilo que Deus quer fazer, olha para aquilo que Deus quer fazer naquela história. Ajude. Se você não vai ajudar, então não critica. Porque acontece no nosso meio que muitas das vezes quem está ao nosso redor nos critica, mas não dá uma palavra de apoio, não libera uma palavra na nossa vida de bênção, mas libera a palavra de maldição. E cá para nós, cada palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder. Cada palavra que sai da nossa boca, ela tem um peso espiritual. E na terra, você pode estar falando da boca para fora, mas aquilo entra no coração daquela pessoa e machuca. Então esqueça o seu passado, meu irmão. Traga o seu passado como testemunho para a sua vida. Traga as perseguições de 2020 como uma reflexão para a sua história. Porque a árvore que não dá fruta, ela não é apredejada. A árvore que só tem beleza,
que só tem status, que só tem aparência, ela não é apredejada. Mas quando você está dando fruto, quando você está seguindo as regras do Senhor, quando você está seguindo o propósito do Senhor na sua vida, você vai ser apredejado, você vai ser entregue às autoridades deste século, as autoridades entre aspas, que estão sendo autoridade corrompida. Mas a nossa maior autoridade na nossa vida, ela é a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando temos a presença do Senhor na nossa vida, nada nos importa, nada nos para. Então busque a presença do Senhor para a tua vida. Este homem a qual nós estamos falando, que se tornou em Paulo, ele sente uma necessidade de orar. Ele sente uma necessidade de orar, pregador? Sim. É por isso que eu e você temos que ter essa necessidade da oração. Porque quando nós estamos na oração, nós não temos tempo para murmurar com Deus. Quando nós estamos na oração, nós não temos tempo para olhar para as diversidades deste mundo. Quando nós estamos na oração, nós não perdemos tempo, nós levamos a palavra, nós cumprimos o ID do Senhor. Quando estamos na oração, nós não importa mais, se revolta sim contra a situação que está vivendo e diz para Satanás: Satanás, em 2020 você tentou jogar uma seta, mas em 2021 eu vou seguir em oração, e o Deus vivo todo-poderoso, Ele vai me dar autoridade, e você terá que bater em retirada da minha casa. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16 versículo 9, depois destes homens pregar a palavra e uma mulher por nome de Lídia aceitar Jesus e ser batizado, eles vão sentir a necessidade de orar. E eu quero trazer para a amada igreja mais um alerta. Quando você conquistar algo, quando você conseguir uma vida para Jesus, conseguir trazer uma alma para Deus, não pare de clamar. Sinta esta necessidade de continuar orando por esta vida. Porque Paulo, ele vai sentir a necessidade. E não pensa você que você não vai ter perseguição. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles subiram para a oração, vai vir ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação. Uma mulher com espírito de engano. Se você pegar o contexto, você vai observar que esta mulher não está dizendo nenhuma mentira, mas é uma falsa verdade. Por quê? Porque esta mulher, ela não é uma mulher que segue o princípio do Senhor. Ela é uma mulher usada pelo nosso inimigo, pelo espírito de adivinho. E aqui eu trago para a nossa vida: Satanás também revela. Mas Satanás só tem poder de revelar aquilo que sai da nossa boca. Ele não tem poder de entrar na nossa mente. Ele pode até lançar seta, mas ele não sabe o que você está pensando. Ele